Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam com saúde, você e a sua família. Nesse momento de quarentena, nós devemos nos preservar para que amanhã, depois nós nos encontramos e estejamos todos com saúde, seguindo a orientação da instituição, do MEC, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Entretanto, nós não podemos ficar parados, temos que dar continuidade aos nossos estudos. Então, baseado nisso, foi baixada uma portaria pelo Ministério e nós podemos ir adiantando os nossos assuntos para que não fique tão acumulado. A instituição já tinha o portal de aluno e agora com o Moodle ele fomentou, melhorou, esse feedback, onde o professor e o aluno pode estar mais continuamente passando atividades e vocês respondendo, a gente consegue ir percebendo o avanço no entendimento da disciplina. Na nossa disciplina, existem 3 materiais disponíveis. Então, como é que nós vamos proceder? Eu vou passar o primeiro vídeo tocando no primeiro material. Vai ter uma lista de exercício, eu espero que vocês respondam essa lista de exercício, que é uma atividade extra que está lá. E aí vocês mandam para mim e vai contabilizando como uma nota parcial. A gente vai parcializando nota. Nós já temos uma primeira atividade que todos mandaram. Tem essa segunda que eu coloquei agora para a próxima segunda-feira. Na próxima segunda a gente passa um novo vídeo e a gente vai ver até terminar esse período de quarentena, tá? E nesse primeiro material que a gente quer que vocês estudem, que é o material dessa segunda, é sobre a atmosfera e a radiação solar, tá? Então, a radiação solar é a maior fonte de energia para a Terra. Ele também é o principal elemento meteorológico, pois é ele que desencadeia todo o processo meteorológico e afeta todos os outros elementos, entre eles a temperatura, a pressão, o vento, a chuva, a umidade. Portanto, trata-se do elemento primordial no entendimento da variação dos demais. Então, nesse momento nós vamos estar estudando sobre a radiação solar. A energia solar é a fonte primária de energia para todos os processos terrestres. É ele que desencadeia a fotossíntese, que é responsável pela produção vegetal e manutenção da vida da presente forma em que nós conhecemos. É ele também que desenvolve os desenvolvimentos de furacões, tempestades, enfim, toda a circulação geral da atmosfera e oceanos, né? Além da sua importância meteorológica, a energia radiante do Sol é um elemento fundamental em estudos ecológicos e de disponibilidade energética, pois a maior parte da energia disponível na Terra tem origem na radiação solar. E aí, embora o Sol, nessa proporção que nós conhecemos, ele tem um raio de aproximadamente 6,9608 metros, só o raio do Sol, né? Isso é para efeito de estudo da radiação solar na superfície da Terra. Nós admitimos que ele funciona como uma fonte pontual de energia e ele emite radiação igualmente em todas as 4 direções. Para que nós entendamos a lei da radiação solar, nós temos que entender as leis, nós temos que ter conhecimento dessas leis, né? Então, o regime radioativo da superfície terrestre, ele é regido por 2 leis principais e fundamentais, que é a lei de Stevens-Boltzmann e a lei de Wien. A lei de Stevens-Boltzmann fala o seguinte: todo corpo com temperatura acima de 0 grau Kelvin, ou seja, 275 graus Celsius, emite energia radiativa. E esta lei diz que a densidade do fluxo de energia emitida é proporcional à 4ª potência da sua temperatura absoluta. A lei de Wien estabelece que o constante do produto da temperatura absoluta do objeto pelo comprimento de onda de máxima emissão de energia do próprio objeto.
Então, são as duas leis que regem a questão da... Ah, professora, mas o que é que isso quer dizer? Gente, essa lei ela é fundamental para entender o balanço da radiação. No material tem um gráficozinho bem explicadinho, tá? E aí, essa lei fala o seguinte, que quanto mais quente for o corpo, menor é o comprimento de onda. A gente tem que entender que existe as ondas curtas e as ondas longas, a baixa e a alta frequência. Então, quando eu falo assim, fulano é alta frequência, quer dizer que a onda dele é curta, o espaçamento de onda, aquele círculo que sobe e desce, o espaçamento é alto, mas é curto. E quando eu falo que as ondas são longas, essa frequência é baixa, mas sai mais distante, você consegue ver essa equidistância aqui, ondas curtas e ondas longas. Tem um gráfico, um infográfico no material que vocês podem visualizar isso bem com claramente. Isso explica o quê? Explica a questão do efeito estufa. Então, quer dizer, a radiação proveniente do Sol, ela é proveniente em alta frequência. Então, o comprimento de onda do Sol é com alta frequência, então o comprimento de onda é menor. E maior poder de penetração. Ela atravessa a camada de ozônio com maior facilidade. Então, se a gente estiver falando mesmo de uma estufa, esse tem a maior facilidade de penetrar o vidro de uma estufa, se a estufa for de vidro, tá? Dentro dessa estufa tem os corpos, tem os objetos. Então, esses corpos absorvem o calor incidente e sofrem uma elevação de temperatura, né? Então, com essa elevação da temperatura, a radiação das ondas longas, porque assim, se eu absorvo energia, eu também libero energia. A gente tem que perceber que o Sol está emitindo ondas em alta frequência, certo? Então, eu vou emitir, mas eu vou emitir em baixa frequência, em ondas longas. Já essas ondas longas, dos objetos que estão dentro da estufa, a frequência é baixa. Ele não vai conseguir penetrar o vidro, então o calor vai ficar retido naquele interior. Então, esse calor retido, mais o calor incidente, faz com que o calor interno seja maior do que o calor externo. Então, essa aqui é só um dos exemplos que dá para você. Ele explica bem a lei de Boltzmann e a lei de Wien, explica bem essa lei, o efeito estufa. Mas lá você consegue ver no material a questão do fotoperiodismo, tá? A questão da incidência de radiação, porque a radiação em um mesmo período, ela é diferente aqui na região norte para a região sul do país. Então, no nosso material, tem os exercícios que vocês podem responder, vai ter o material, tá bem explicado, mas qualquer dúvida vocês podem contar com a professora, vocês podem entrar em contato. Nosso material tem um feedbackzinho que vocês podem entrar com observações e nós vamos respondendo. Então, fiquem com Deus e a gente agradece e até a próxima segunda, se Deus quiser.